Olá, sejam muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast. Hoje temos uma conversa emocionante sobre força, fé e superação diante de um dos maiores desafios, o câncer. Receba a doutora Maria Assunção, mastologista, que vai nos ajudar a entender melhor os desafios e avanços no tratamento, e Letícia Mendonça, filha de Cidinha Mendonça, que viveu 16 anos com câncer de mama. Cidinha inspirava todos à sua volta com força e escrevia mensagens motivacionais, chamadas Amanhecer, que publicava no Facebook, chegando a escrever 267 textos, que mais tarde se tornaram um livro. Ela também distribuía corações para quem visitava no hospital, deixando um legado de amor e esperança. Prepare-se porque hoje nós vamos falar de ciência, mas também de alma, coragem e inspiração. Sejam bem-vindas! Antes de iniciar, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores. Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, com mais de 600 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto AGC, que oferece palestras, workshops, vivências e capacitação customizada. E Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimistas de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Estamos iniciando mais um episódio, hoje com o tema Outubro Rosa, Câncer de Mama. Doutora Maria Assunção, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Bom, queria falar um pouquinho sobre quais são os principais avanços da medicina no diagnóstico do câncer de mama. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre muito bom a gente ter um espaço para que a gente possa disseminar o bom conhecimento, especialmente de algo tão importante e que tem um grande valor na vida de todas as mulheres. Então, para mim, eu agradeço muito. O câncer de mama, ele é uma doença muito incidente. Ela é o segundo câncer mais frequente e tem uma estimativa, segundo o Ministério da Saúde, de atingir mais de 73 mil mulheres brasileiras no ano de 2025. Tem ainda uma alta taxa de mortalidade. Nós tivemos no ano de 2021 mais de 18.300 mulheres que morreram da doença. E nós temos um aumento, apesar de todos os avanços no diagnóstico, avanços no tratamento, nós temos um aumento da doença, do número de pacientes, do número de doentes. Então, é extremamente importante a gente falar sobre isso. E é extremamente animador também, não é só notícia ruim, porque é uma doença extremamente estudada no mundo inteiro. E nós tivemos grandes avanços em todas as áreas. Nós tivemos grandes avanços no diagnóstico, então nós temos muito mais mulheres diagnosticadas, avanços nos métodos de diagnóstico. Nós temos a mamografia, que é o padrão ouro, e ela já é um exame de fácil acesso. Nós temos avanços na cirurgia, porque até tempos atrás, 30 anos atrás, todas as cirurgias eram cirurgias mutilantes. Então, o paciente, independente do estadiamento da doença, eram retiradas as suas mamas, de uma forma bem mutilante, retirava a mama, retirava todos os linfonodos, os músculos, e foi avançando até hoje, nós temos a oncoplastia. Então, a oncoplastia é uma associação da cirurgia oncológica e estética, ou seja, visa a segurança oncológica, mas associa também o resultado estético. Então, eu posso te falar pela minha experiência, de tantos anos, que hoje é muito prazeroso você sair de uma cirurgia e ver que a paciente saiu muito mais bonita que quando entrou. Então, esse foi um grande avanço, a oncoplastia. Nós tivemos grandes avanços na radioterapia, aparelhos muito mais modernos, diminuindo o tempo
que a paciente se submete, né, ao tratamento, menos efeitos colaterais. E em relação à quimioterapia, ao tratamento clínico, nós temos enormes avanços, porque hoje nós temos drogas novas, drogas-alvo que atingem diretamente aquele tipo de tumor, nós temos a imunoterapia, e hoje a gente pode dizer que temos muitas modalidades para o tratamento, e aquelas doenças que antes eram consideradas totalmente incuráveis, hoje a gente tem um controle muito grande. E uma das coisas mais importantes que nós tivemos de avanço no câncer de mama é um exame que se chama imunohistoquímica, que é um exame que detecta o tumor. Então, não é a paciente que tem um câncer de mama, ela tem um câncer daquela característica. E aquela característica faz com que seja direcionado o tratamento. Então, é um tratamento-alvo. E também a gente consegue identificar se uma doença é uma doença mais grave, se é uma doença, a evolução e o prognóstico dessa doença. Então, nós temos grandes avanços no câncer de mama. Cada dia nós temos mais estudos, é uma doença extremamente estudada, e o que tem de melhor, de fácil acesso. Então, na nossa região, na nossa cidade, nós temos acesso a tudo isso. Ai, que bom, né? Letícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. E a sua mãe, quando descobriu o diagnóstico, tinha apenas 29 anos. Quantos anos você tinha nessa época? Você consegue se lembrar como foi para sua família receber esse diagnóstico? Como foi para sua mãe? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estava bem ansiosa para ser convidada para esse podcast maravilhoso. Eu lembro, a minha mãe foi diagnosticada muito cedo, né? Acho que a doutora pode falar isso, aos 29 anos. Acho que não é muito comum uma pessoa ser diagnosticada com câncer de mama aos 29, e eu era muito jovem também. Eu tinha só 4 anos de idade, e para mim era um pouco complicado entender a gravidade do que estava acontecendo. A minha mãe brincava comigo, ela falava que ela tinha um carocinho de feijão debaixo do braço dela. Mas naquela época, o diagnóstico foi feito antes dos anos 2000 ou nos anos 2000, mais ou menos. Então não existia tanta informação quanto hoje, as coisas não estavam tão avançadas, né? E também não tinha rede social, não tinha esse bombardeio de informação. E eu lembro que existia um certo otimismo, assim, da parte dos médicos, porque a minha mãe descobriu de uma forma muito precoce, né? Ela descobriu muito cedo, assim, rapidamente ela já notou que tinha algo diferente no corpo dela, e ela foi no médico, o médico foi super rápido, fez a biópsia e ela já iniciou o tratamento bem rápido. Então existia, assim, um certo otimismo, né, da parte médica, mas eu tenho certeza que havia um misto ali de medo, né? Tinha um monte de filho pequeno para criar, para cuidar, ela queria ver o nosso crescimento, ver o nosso desenvolvimento. Então, foi meio mais ou menos um turbilhão de emoções, assim, né? Que bom que ela fez, no caso, ela fez o autoexame em casa, ela já viu que tinha algo de errado? A minha mãe falava que era exatamente importante a gente fazer o autoexame sempre, né? Não só que as pessoas divulgam e lembram no Outubro Rosa, né? No mês de outubro. Mas o interessante de você fazer o autoexame é justamente você conhecer o seu corpo sempre, para você entender quando tem alguma coisa de diferente nele. Porque se você fizer só uma vez por ano, você não vai exatamente conhecer o seu corpo, né? Então foi através do autoexame que ela identificou primeiro o carocinho, né, o tumorzinho, e depois ela foi até o médico que ela relatou a queixa dela. Perfeito. Doutora, o quanto que o apoio da família, né, e o emocional do paciente, da paciente no caso, ajuda no tratamento? É uma doença que altera muito a mulher e todos que estão ao redor, né? Porque eu sempre falo que ninguém adoece sozinho. E na situação da Letícia, infelizmente, hoje a gente tem um grande número de pacientes jovens detectadas com a doença, mais a maior incidência acima dos 50 anos, mas ela pode ocorrer. Por isso que deve fazer. O autoexame, ele não é um padrão para detecção precoce, mas ele ajuda. Porque assim como a gente precisa se cuidar, a gente precisa se conhecer. Então, ninguém melhor que você para conhecer o seu corpo.
né? Mesmo era tão jovem, numa faixa etária que não é tão comum, mas a gente precisa entender isso, que a gente precisa se conhecer, todas as mulheres precisam se tocar para detectar alguma alteração. Então, o câncer de mama, ele causa grandes perturbações. Primeiro, porque atinge um órgão extremamente importante, né? Ele atinge a feminilidade, né? Atinge o feminino, né? Atinge a maternidade, né? Atinge um órgão que é representativo de maternidade e atinge a mulher, como está acontecendo hoje, mulheres em idade fértil, em idade que está cheia de planos, cheia de sonhos, em idade que está trabalhando. Então, é uma mudança muito grande de planos, é uma mudança muito grande de rota, né? Associado a isso, o medo. Então, você tem os seus planos, que mudaram totalmente, associado ao medo e ao anseio do que virá. O que virá? Além de tudo isso, tem tudo o que envolve o câncer. É um exame, é um tratamento. E eu sempre falo que o câncer tem duas palavras que conseguem definir um pouco. Uma é indefinição, nada está definido. Depende. Depende do resultado desse exame, depende se vai responder ao tratamento, depende. Sempre a gente está no depende. E um outro é entrega. Né? Então, é uma situação de entrega com confiança a um profissional, a uma equipe médica, de entrega a Deus, né? Então, a gente tem sempre que ter essa entrega. E o fato de como você olhar para isso, de como você levar a situação, especialmente, que deveria ser uma mulher extremamente especial, né? De como ela, de repente, com a filha pequena, que é o maior sofrimento, né? Então, o maior sofrimento de uma paciente, e para nós é extremamente difícil, né? Lidar com pessoas que têm filhos pequenos, né? Porque aí está toda a esperança, aí está todo... É muito medo, é muita emoção envolvida. Mas a gente sabe que o fator emocional é muito importante. Então, o físico está doente, o físico está sendo cuidado, mas o emocional também precisa ser visto. Então, uma pessoa doente, ou todos nós temos uma integralidade, nós temos múltiplas dimensões. Nós somos físico, mente, social, o meio que nós estamos inseridos, e espiritual, que é a nossa relação com o sagrado. Então, cuidar de tudo isso, né, quando você está doente, não é só o corpo que está doente. Tua mente está doente, teus sonhos estão doentes, teus sentimentos, teus pensamentos, né, teus medos estão doentes. E o social, todo mundo está doente, a família está doente, os amigos estão doentes. Então, a gente precisa, a forma como a pessoa encara isso, a forma como a pessoa se vai com otimismo, né, muda totalmente. Muda totalmente. E isso nós já temos comprovação. Isso é comprovado cientificamente. Que aquelas pessoas que, os doentes que oram ou que têm uma posição mais otimista ou que acreditam, têm suas crenças, eles evoluem muito melhor. Né? Então, isso é comprovado cientificamente. Acho que a Cidinha é uma grande prova disso, né, Lê? Ela viveu aí 16 anos além da previsão médica. E o que você acha que motivou ela a ter tanta força e como foi a sua família nesse processo? A doutora estava falando aqui, eu estava lembrando, né? Eu acho que o diferencial da minha mãe foi que ela não deixou a mente adoecer. Ela era uma mulher de muita fé, assim, não só uma fé religiosa, mas uma fé na vida mesmo, né? Então ela tinha muita esperança, ela era uma mulher extremamente otimista e ela não desistiu até o fim. E eu acho que o fato também de ter filhos pequenos fez com que ela quisesse estar nesse plano, né, mais tempo, quisesse participar do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, deixar a gente mais preparado para tudo isso, né, e é mais ou menos esse ditado mesmo, que a doutora falou, sobre a família, né, ninguém adoece sozinho, todo mundo que está ao redor adoece também um pouquinho, porque eu tive muita sorte, né, porque minha mãe veio de uma família relativamente grande. Então, quando as internações ficaram mais frequentes, ali nos 2 últimos anos, eu pude contar muito com o apoio das minhas tias, das minhas primas, para revezar no hospital. Eu estava na época da faculdade, então eu tinha que conciliar os estudos e uma mãe que estava
a gente sabia o que estava acontecendo com ela já no final, né? E meu pai também foi muito importante, foi muito presente, ele era o marido da minha mãe, né? E a família é essencial nesses momentos, principalmente para dividir o fardo, assim, que não é fácil. Isso que minha mãe era uma pessoa que deu pouco trabalho, assim, eu digo que ela era, ela prezou pela autonomia dela até o fim, assim, ela viveu muito. Eu lembro que a gente, um dia antes dela falecer, ela já não estava mais conseguindo comer, né? E então ela precisava muito de canudinho para ingerir líquidos ou para ingerir alimentos, né? Alimentos líquidos, assim. E ela estava muito lúcida, né? A mente da minha mãe Sim. sempre muito lúcida, sempre muito ativa, assim. Mas ela sabia, né? Então ela sabia que ela estava muito mal, mas mesmo assim ela virou para mim. O hospital ficava no centro da cidade e tinha acabado os canudinhos e ela pediu para eu ir comprar um pacote com 100 canudinhos. Ou seja, ela ainda tinha esperança que ela ia usar tudo aquilo, Sem sabe? refeições ainda. Sem refeições ainda. Então ela lutou muito, assim. Era isso que mantinha ela. Cada dia de vida para minha mãe era um milagre. Ela tratava isso como um milagre, como uma vitória, era uma conquista mesmo. Vamos para o próximo bloco. Neste canal falamos sobre saúde da mulher, relacionamentos, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Doutora, como a medicina enxergaria hoje casos como o da Cidinha, que teve aí esse prognóstico e foi, enfim... A medicina, ela precisa ter uma amplitude maior, né? Esse caso da Cidinha é muito interessante, precisa ser divulgado, porque, especialmente sendo falado pela filha, né? Sim. Porque a gente precisa ampliar, a medicina precisa ampliar seus horizontes, especialmente para o paciente oncológico. E o tratamento ele precisa ser direcionado não só para o paciente, mas para os familiares também, né? Sim. Eles precisam muito de apoio. E essa rede de apoio é fundamental no tratamento. Essa rede de apoio, que a gente fala sempre, tem que cuidar de quem cuida. Também precisa de apoio, também precisa tirar suas dúvidas, também precisa de apoio profissional. Então é extremamente importante isso. Na atualidade, existe um movimento que se chama psicologia positiva, são abordagens que cabem muito bem no caso dela, que são abordagens que tiram sempre um fator positivo de qualquer situação. Então, no mundo que a gente está sempre reclamando e sempre achando sempre o lado ruim, então vem essa psicologia positiva trazendo para a gente isso, e a gente vai analisar a situação dela nesse contexto. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar são os sentimentos positivos. Ela tinha sentimento. Sim. Ela tinha gratidão à vida, ela tinha alegria, ela tinha esperança. E esses sentimentos, eles precisam ser preservados. Então, muitas vezes as pessoas, elas são diagnosticadas com câncer, parece que acabou a vida. Então, eu vou acabar a minha vida aqui, vou recomeçar a minha vida quando eu me tratar, quando terminar o tratamento. Não, a vida continua, o sol nasce, o sol se põe, ela precisa cuidar da filha, ela precisa fazer comida, ela precisa trabalhar. Então, manter esses pensamentos positivos, os pensamentos positivos, eles proporcionam bem-estar, eles proporcionam melhora da nossa imunidade. Então, eles proporcionam realmente uma maior longevidade. Então, sempre, em qualquer situação onde que estejamos, sempre vai ter o outro lado da moeda, sempre vai ter um fato positivo. Então, manter esses pensamentos positivos é fundamental. Uma segunda coisa é o engajamento, tá fazendo alguma coisa. A vida não parou, com certeza a vida dela não parou. Não. Então ela estava engajada, ela estava escrevendo, ela estava fazendo a experiência dela e
mostrando para o mundo isso, contribuindo com milhares de vidas. Quantas pessoas, né, não leram as suas mensagens e agora em forma de livro. Então ela tinha esse engajamento. É preciso também ter relacionamentos. Com certeza o amor que ela recebeu da família foi isso que a nutriu, né? Foi isso que a nutriu tanto tempo. Tem que ter também sentido à vida. Nós precisamos ter propósito. Eu preciso estar viva né? Então, sempre quando a gente dá um diagnóstico, eu sempre pergunto, né? Qual a tua força de vida, né? O que você pretende, né? O que te faz viver, o que te faz acordar, né? E isso precisa ser incentivado, não morreu, está viva. E ter esse sentido à vida, esse propósito de vida, isso faz com que as pessoas realmente vivam mais. E ela, com certeza, ela foi até o limite de ver a sua filha crescer, né? De já deixar a sua filha uma mulher, né? E isso foi além das suas forças, mas ela conseguiu, né? E o último é a ação, né? A autoeficácia. Eu posso. E se eu posso, eu consigo. Então você não pode, infelizmente, vencer uma doença quando ela se comporta da forma como ela vem, né? Então a gente não consegue mudar a ordem natural das coisas. Então 95% das pacientes são curadas, mas muitas não são, porque é uma doença que nós nos tornamos impotentes a. Mas você pode prolongar isso e você pode dar sentido à tua doença. Você pode fazer, não, valeu a pena todos esses anos que eu vivi e especialmente deixar uma marca, né? Você deixar uma história, que essa história vai perdurar sempre, né? Não só para a família, mas para todos nós, né? Que conhecemos essa história e que teremos como modelo. Doutora, você acabou de descrever todo o passo a passo da Cidinha, né? Que ela teve tudo isso. Sem conhecer minha mãe. Sem conhecer. Parece que ela conhece minha mãe. Eu tô assim, meu Deus. Exato. Parece que ela leu o livro antes de vir pra cá, hein, doutora? Leia, sua mãe escreveu 267 posts, né? Mensagens. E era pela manhã, então por isso o amanheceres. Eu, inclusive, li muito as postagens dela. O que você acha que significava essa prática para ela? Nossa, significava muita coisa. Assim, a minha mãe, ela sempre teve uma vida muito ativa, principalmente dentro da igreja, dentro da comunidade. Por onde ela passava, ela gostava de ajudar as pessoas, se conectar com as pessoas, criar relações, né? Então, era uma mulher que tinha muitos relacionamentos. E aí, o que aconteceu? O corpo começou a ficar debilitado. E ela foi genial, porque ela começou a achar uma forma de continuar se conectando com essas pessoas, né? Então, quando o corpo não dava mais conta de sair de casa, ela recorreu, né, aos amanheceres, ela postava todos os dias as reflexões pela manhã, e ela continuou impactando a vida de muita gente, porque muita gente falava que, como a minha mãe acordava cedinho, né, publicava cedinho, as pessoas usavam aquilo como inspiração para enfrentar o dia, para lidar com os próprios desafios, assim. Então ela continuou impactando a vida das pessoas, né? E todo mundo falava, Cidinha, isso precisa virar um livro, você escreve muito bem. Só que não deu tempo, né, dela publicar esse livro. Mas ela foi muito esperta, porque poucos dias antes dela falecer, ela entregou um pendrive para minha tia Toninha. E aí, quando a minha tia abriu esse arquivo, ela viu que estava lá os amanheceres todos organizadinhos para serem publicados. E esse livro está aqui hoje, inclusive eu preciso agradecer a minha tia que está aqui comigo, que fez o convite para eu estar aqui. Obrigada, tia, porque esse livro não teria sido publicado sem a ajuda da minha tia. E a minha tia fez todo esse trabalho de fazer esse compilado, de editar, de publicar esse livro. E aí, ainda assim, de forma póstuma, a minha mãe continuou impactando a vida das pessoas, né? Continuou transformando a vida das pessoas e eu gostaria que... Eu acho que ela tá muito feliz, assim, sabe? Eu acho que ela tá muito feliz. Eu acho que ela tinha uma missão aí. Mostra o livro ali pra câmera, para as nossas seguidoras verem. Um novo amanhecer na luta contra o câncer. Esse livro é maravilhoso. Enfim, eu recomendo demais. Eu também, mas eu sou suspeita. Eu também sou suspeita.
Doutora, o que você diria para as mulheres que adiam, né, o que fica adiando aí de fazer esse autoexame, ou até mesmo de ir até um ginecologista para saber como que tá a saúde, como que tá o corpo? Eu acho que as mulheres elas precisam se cuidar mais. Né? Existe uma relação muito confusa do cuidado com a mulher, né? Ela está sempre cuidando de alguém, ou está cuidando da casa, ou está cuidando do filho, ou está no trabalho, mas se cuida pouco. Então, o que eu poderia falar de alerta, né? Se cuidem, né? Cuidar de si é cuidar do corpo, é cuidar da mente, é cuidar dos relacionamentos, é cuidar do espiritual, dessa relação com o sagrado, dessa fé, dessa certeza absoluta que existe algo mais, né? Porque as pessoas, elas não morrem quando elas estão no coração das outras. Eu lembro muito bem do Pequeno Príncipe, né? Quando aquela raposa chamou o menino chamou a raposa para conversar, para brincar, e ela falou: "Não, você não me cativou ainda", né? Então, a gente precisa cativar as pessoas, né? E depois ela fala assim: "Tu te tornas eternamente responsáveis por aqueles que cativas". Então, ela se torna responsável, né, por todas as pessoas que ela cativou, por todas as pessoas que influenciou de uma forma positiva, por essa história que deixa, não morre, não morre, né? Então, são exemplos que a gente precisa seguir. Então, eu acho que as mulheres, elas precisam realmente se cuidar mais, precisam ter informações corretas. E o que eu poderia falar, né? Primeiro, se conheça, né? Conheça o seu corpo, sinta se tem alguma coisa diferente ou não. As mulheres após os 40 anos devem fazer mamografia uma vez por ano, porque é a mamografia o exame que realmente detecta o câncer de mama, né, de uma forma mais inicial. Nós temos a certeza que 95% dos cânceres são curados quando diagnosticados precoce, e existe uma desinformação enorme, né, que eu gostaria de aproveitar esse espaço, uma desinformação muito grande em relação à mamografia, que pode causar câncer de tireoide, que a mamografia pode causar câncer de mama, e a segurança da mamografia é muito grande, e os benefícios que ela traz são enormes, que detecta precocemente e aumenta essa chance de cura. Outra coisa, o uso indiscriminado de hormônios, né? A gente vê todas essas informações, né? Que tem que usar, que toda mulher tem que usar, ou então, de repente, você ouve a informação, é hormônio da câncer. Que elas busquem informações confiáveis e que todos os médicos ou os atendimentos, como é que a gente diferencia um atendimento bom de um ruim? Quando individualiza você, é tua história, é o teu contexto, é a tua necessidade. Então é isso que vai fazer se vai poder ou se vai precisar usar hormônio ou não. Não essas informações desencontradas, né, que perturbam muito a cabeça e geram muitas dúvidas. Então, busque informações confiáveis, né, faça a mamografia e a coisa mais importante, hábitos de vida saudáveis, né? Então, hoje, as mulheres que se fez uma grande pesquisa na Inglaterra e se descobriu que as pessoas um grande número de pessoas que fazem atividade física, mais ou menos 150 minutos por semana, que têm uma alimentação mais saudável, que mantêm o peso e que não fumam, elas têm 30% a menos de chance de ter câncer, tá? Então, assim, não é só fazer o exame detecta o tumor já existente. Prevenir de verdade é ter hábitos de vida saudáveis. Então, isso realmente a gente precisa se cuidar em todos os aspectos, né? Físicos, mentais, sociais e espirituais. Reforço isso. Algo interessante que você disse, doutora, é sobre o diagnóstico não ser o fim, né? É importante ter o diagnóstico para você poder fazer o tratamento. Às vezes muitas mulheres não vão atrás de nenhum exame, enfim, porque tem medo. Acredita que o diagnóstico já é a sentença de morte. Não é o fim. Pelo contrário, é o começo, né? É o começo de uma nova jornada. E essa nova jornada pode ser extremamente enriquecedora, né? Pode ser até meio, né, a gente falar, mas eu escuto muitas pacientes falarem: eu estou melhor hoje depois do diagnóstico do câncer do que eu era antes, né? Então não é o fim, pelo contrário,
é o início de uma nova jornada em que você tem todas as condições de chegar no fim muito mais fortalecida, muito melhor. Perfeito. Lê, a sua mãe, ela confeccionava coraçõezinhos e distribuía para as pessoas, algumas que visitavam hospitais, né, outras não. O que você acha que esses coraçãozinhos, eles impactavam na vida das pessoas? O que significava para sua mãe? Eu acho que tem um pouco a ver com a mesma missão do Amanhecer, continuar tocando e transformando as pessoas, continuar sendo uma pessoa ativa. Eu brinco que era uma lembrancinha que ela dava para ser lembrada, né? E já fazem 11 anos que a minha mãe faleceu. E as pessoas ainda gostam de chegar em mim e falar: oi, tudo bem? Eu ainda tenho o coraçãozinho da sua mãe até hoje, eu sempre lembro dela. Então é isso, é ser lembrada. Para mim foi uma ideia genial. Ela foi aprimorando as técnicas, os primeiros coraçõezinhos saíram meio tortos, assim, os últimos já estavam lindos, maravilhosos. E o impacto foi tão grande que depois que ela faleceu, a minha família se reuniu lá em casa, né? E a gente fez um mutirão para fazer coraçõezinhos para distribuir na missa de sétimo dia como lembrança para as pessoas que foram. Então foi bem bonito. Nossa, que linda, eu não sabia disso. Eu tenho um coraçãozinho. E vamos para o próximo bloco. Doutora Maria, hoje o que a ciência mostra, né, para os pacientes aí, a questão do otimismo, da fé, o que isso engloba na melhora deles? Olha, uma coisa que me chamou muita atenção, né, na história da Cidinha foi o despreendimento e a vontade de ir de encontrar o outro, né? Isso é muito importante. Então, geralmente as pessoas adoecem e se fecham no mundo, na minha doença, na minha dor. Ela não. Ela curava a dor dela indo de encontro ao outro, né? Então, ela sempre se adaptava. E outra coisa muito interessante, se adaptar à nova situação. Então, não ficar, eu fazia isso, hoje eu não faço. Não, o que eu posso fazer hoje? Então, ela não conseguia mais ir de encontro às pessoas fisicamente, mas ela conseguia ir de encontro às pessoas de uma outra forma. Então, essa vontade de ajudar, essa vontade de ir de encontro ao outro, isso é realmente algo que é extremamente motivador, né? E a ciência, ela vem cada vez mais comprovando isso, né? Que quanto mais engajamento a pessoa tiver, quanto mais amor ela tiver, né? Amor à sua vida, amor aos outros, né? E entender que esses processos de vida, eles podem ser processos que mesmo a morte, com certeza, ela morreu curada, né? Ela morreu curada, porque ela realizou o que tinha que realizar. Então, diante de todos os desafios, ela fez o que ela tinha que fazer. Então, é isso que a gente precisa. A ciência vem comprovando cada vez mais isso. Então, você pode muito bem direcionar o seu destino de acordo com os seus pensamentos, de acordo com suas atitudes, né? A filosofia estoica nos fala isso. O problema não é a situação que se apresenta, é como eu lido com essa situação. Que no popular a gente fala do limão, ela fez uma limonada. Então, isso é muito bonito, né? Mesmo diante da dor, ela não se curvou diante da dor. Porque eu fico aqui imaginando, né, os medos dela, né, os anseios, né, de ver a sua filha, né, o sofrimento dela, de saber que não iria participar, né, ativamente. Ela sabia disso, mas ela não se deixou vencer por isso. Então, é como a filha, é como a Letícia falou muito bem, ela adoeceu o corpo, mas ela não adoeceu a mente, né? Então, sempre a gente tem o que doar, sempre a gente tem o que fazer pelo outro. E especialmente as pessoas que passam por situações difíceis, muitas vezes são para nos mostrar, muitas vezes são para dar exemplos, né? Ser exemplos, que com certeza ela foi. Exatamente. E fica perpetuando na nossa cabeça, né? Com a certeza. todo momento, o exemplo que a pessoa quis deixar pra gente. Com certeza. Lê, se você tivesse que falar, assim, qual foi o legado mais forte que sua mãe deixou pra você e pras pessoas que conviveram com ela?
Acho que pra mim o legado mais forte que minha mãe deixou foi amar o próximo, sempre. Ter muita empatia ao outro e, em segundo lugar, eu diria talvez não esperar tudo tá perfeito pra ser feliz. Porque a minha mãe, ela tinha esse dom de ser feliz apesar dos pesares, assim. Tudo bem, a doença tá tirando a minha qualidade de vida, mas o que eu consigo fazer com qualidade hoje? Eu consigo tomar um café da manhã com qualidade? Eu consigo passar um tempo de qualidade com a minha filha, com o meu marido, com a minha família? Então eu vou viver isso intensamente, né? Acho que minha mãe, ela sabia que ela, na verdade, não sabia quanto tempo ela tinha. Não é que ela sabia que o tempo dela era curto, mas ela não sabia quanto tempo ela tinha. Então ela aproveitava tudo de forma muito intensa. E eu acho que esse é o legado que ela me deixou, assim. Ela falava que a felicidade sempre acompanhou muito minha mãe. E ela sempre falava isso, que escolheu Letícia porque Letícia significa alegria, né? Então, acho que ela era uma mulher muito feliz, assim, mesmo com o diagnóstico, com o prognóstico e tudo mais. Doutora, nós estamos em outubro, né? Outubro Rosa. Qual mensagem você gostaria de deixar para esse mês que é tão simbólico, né, para as mulheres? Eu gostaria que as pessoas, especialmente as mulheres, fizessem todos os meses de rosa, se vestissem todos os meses de rosa e tivessem sempre essas informações que precisam se cuidar, que precisam entender que o câncer de mama é uma doença extremamente incidente, mas não é o fim, que a grande maioria tem cura e como seguindo o exemplo, né, que nós temos hoje, ser feliz hoje. Né? Então eu tenho certeza que ela escrevia ao amanhecer porque ela devia acordar e falar assim, tenho mais um dia, Tem né? mais um dia. Eu fui agraciada com mais um dia. Então que todos nós acordemos e olhando, né, o nascer do sol, entenda que temos mais um dia e um dia para a gente ser feliz, né? Como ela foi. Então que as mulheres consigam se cuidar mais, se amar mais e troquem o medo pela conscientização, pelo conhecimento. Nossa, esse foi perfeito, trocar o medo pela consciência. Lê, honrando o legado da sua mãe, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para alguma mulher que está passando por isso agora. Não perder a fé na vida, né? E tentar ser feliz apesar dos pesares. Minha mãe tinha uma frase que ela carregava com ela e ela falava assim, filha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Então, acho que é essa frase que eu deixo, assim, que fica essa frase de efeito ecoando na minha cabecinha, que eu lembro que ela falava muito. Doutora? Então, é isso, né? A gente precisa manter a fé, a gente precisa entender que todo mundo precisa ter um propósito, ter um sentido à vida, e aquilo que a gente está passando, ou que um dia irá passar, são oportunidades de crescimento, né? São oportunidades que a gente tem para aprender. E tudo é um aprendizado, né? Que a gente possa sair bem dessa grande escola que é a vida. A vida é realmente uma grande escola. Bom, nós agradecemos muito a participação das nossas convidadas e convidamos também você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você, que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa. Aprende, levanta, floresce com força e garra.